Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Brabo. E hoje, nesse Pod Brabo, a gente vai falar com duas mentes brilhantes. Mas antes da gente começar, gostaria sempre de reforçar com vocês para seguir a gente no YouTube, no canal Pod Brabo, com o @Elson Barbosa, e também pelo Spotify, Pod Brabo. O recado inicial é o seguinte: a vida que você vive não é a sua vida. A vida que você experimenta é a vida que você foca. E para isso, a gente tem aqui hoje duas pessoas com mentes brilhantes, que além de grandes amigos, também são grandes pensadores, que é Alan Martins. Seja bem-vindo, Alan, ao Pod Brabo. Obrigado. E o Elson Barbosa, que é o nosso host principal também do Pod Brabo. Vou fazer uma breve introdução para vocês. O Alan Martins, ele é nascido em Uberlândia, psicanalista com graduação em psicologia, especialização em neuropsicologia. Hoje ele é psicólogo organizacional e headhunter também. E aqui palavras dele. Ele se considera, abre aspas, fascinado pela mente humana. Mergulhar nas complexidades da psicologia, buscando compreender e ajudar os outros a compreender a si mesmo. O compromisso dele é com a saúde mental e com a apreciação da beleza e criação artística, onde molda a jornada dele. Colabora para se tornar cada vez mais um profissional dedicado. Além disso, o Alan é um escritor premiado, para quem não sabe. Ele participou no ano passado do concurso nacional Poetise 2023, representando a cidade de Uberlândia dentre mais de 4.000 poemas que foram escritos. Sim. Então, Isso aí, é um profissional da Salva arte de também. palma. Você é o poeta da mesa. Apresentando também o Elson Barbosa, que é o nosso grande Elson, nascido em Pouso Alto, norte de Minas, né, Elson? Casado, pai de 2 filhos e um neto, atleticano roxo, e trabalhador do conhecimento empresarial. Mestre em administração de empresas e formado em psicologia positiva para negócios lucrativos. Recentemente se graduou também com uma graduação internacional para ser conselheiro de empresa. Foi executivo de expansão na maior rede de franquias do mundo, participando de mais de 300 expansões nos seus 25 anos de mercado. Treinou e orientou mais de 6.000 líderes de negócios de sucesso e viveu na prática a montanha-russa empresarial. E por último, né, também, assim como o Alan, escritor de livros de negócios para um público entre 18 e 40 anos, dentre eles o nosso livro O Brabo. Isso aí. Certo, Isso aí. Elson? Obrigado tá aqui com a Alan e com o Jabu, né? Uma honra, a gente vai falar aqui, né, Jabu? Vamos trocar ideia, falar sobre gestão, falar sobre comportamento e falar também sobre liderança, né, que é coisa muito importante. E claro que currículo aí não quer dizer nada, né, Alan? O importante é a presença. Também. Né? A presença da gente estar junto e trocar ideia e também compartilhar com quem nos ouve aí, né? Isso é importante demais. Com certeza. Né? Que talvez a pessoa do outro lado aí quer uma mensagem, quer uma luz, né? Não sei o que está passando na vida da pessoa, mas ouvir palavras, né? Que Partilhar o saber, né? Partilhar Exatamente. Então, eu concateno com o Jabu, com a ala de compartilhamento de saber. E isso muda, né, o jogo, quando você está disposto a compartilhar o saber. Exatamente. Para a gente poder começar, além dessa apresentação, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a vida de vocês. Começando pelo Alan. Alan, eu queria saber um pouco de você, queria que você comentasse com a gente como é que foi seu início de carreira, com o que você trabalhava e como que você chegou hoje ao status que você está. Cara, a gente estava conversando antes, né, dessas gravações e tal, e a gente fica pensando como responder algumas questões. Mas a psicologia, a arte, a gente acaba se descobrindo. Eu não acho que você faz uma formação para se tornar psicólogo. Existem aspectos no sujeito em que ele já abarca em si mesmo, na sua constituição, e ele, de repente, descobre um lugar onde ele pode exercitar aquilo que ele tem de habilidade. A psicologia foi um dos lugares onde eu achei que eu poderia exercitar algumas habilidades que eu tinha, de escuta plural, e de compreender o outro. E a arte sempre existiu comigo desde a infância, né? Música, cantar, desenhar e escrever. Às vezes a gente estava achando lugares sociais, né? Funções sociais para executar essas habilidades. Você acredita que a arte tem contribuído também para a sua carreira profissional? É difícil de associar a arte à monetização, a dinheiro. Eu não gosto, não faço isso. Eu nunca ganhei nem um centavo com arte. Nem cantando, nem escrevendo, nada disso. Mas eu acho que por ter habilidades artísticas,
Essas habilidades me ajudam bastante no universo corporativo. Né? Principalmente porque eu trabalho com gente, né? Eu Sim. sou um analista de gente. Então, essas habilidades, como diz, plurais, elas contribuem bastante para analisar gente, cenários onde tem gente. Bacana. Facilita bastante. Facilita a vida do profissional, né? Muito, bastante. Talvez seja um plus, né? No meu caso. Isso é interessante, né? Você associar a profissão à arte, né? Você não vive da arte, né? Não. Você vive de uma profissão, mas... Talvez eu seja um artista frustrado. Mas eu sei que minhas habilidades artísticas me aproximar melhor das pessoas. Sim. Bacana demais. Assim como o Alan também trabalha com pessoas, o Elson também trabalhou durante todos esses últimos anos, esses 25 anos, mais de 25 anos de experiência com pessoas. O Elson, conta um pouquinho pra gente da sua carreira, como que você começou e como que você chegou hoje dentro da função que você tá. Trabalhar com gente, né? Eu falo que trabalhar com pessoas, liderar pessoas, você tem que estar disposto a se entregar pelas pessoas, né? Se entregar no sentido de você ajudar elas mesmo, porque as pessoas têm sonho, né? O Alan falou isso muito bem. As pessoas têm sonho. Se eu não entender o sonho da pessoa, eu não consigo ajudar. Assim como eu também sou um sonhador, eu tenho sonhos também. Mas quando a gente aceita ajudar as pessoas, né, e ajudar verdadeiramente, eu digo que você tem que estar disposto a pagar o preço por isso. Porque às vezes você quer aquilo de melhor para a pessoa, mas a pessoa o quê? Ela não entende. Às vezes ela não quer. Chega um momento que você quer mais do que a própria pessoa. E isso acontece nos cargos de liderança, isso acontece numa transição de empresa, isso acontece numa transição familiar. Então, convencer, né? Eu falo que lidar com pessoas é fazer com que elas enxerguem o melhor delas. E qual que é o sonho? Eu consegui capturar o sonho da pessoa? Às vezes o sonho da pessoa, né, Ala, é escrever um livro, é plantar uma árvore. É o sonho dela, ela é o sonhador disso. E a gente que trabalha com pessoas, a gente não entende, a gente é o quê? Talvez um líder fracassado. E não vai durar muito tempo, porque lidar com pessoas requer muito conhecimento, né, Ala? Você falou, requer paciência, né? Nem resiliência, é paciência mesmo. Né? Aceitar que essa pessoa talvez não está no momento certo. Mas lidar com pessoas né? O cara não está naquele momento. Qual que é o momento dele? E talvez você consegue desenhar um momento para ele no futuro ou não? E transmitir essa mensagem é bem delicado. Bem né? delicada. E aí como é que você faz isso? O Ala, como psicólogo, aí sabe que é ter uma escutativa. Eu entender e se realmente eu consigo ajudar. Porque às vezes eu tenho que virar pro cara e falar o quê, né, Alan? Não consigo te ajudar. Né? Tem que ter esse caminho também. Não é né? Porque comigo, senão você tá ali, de certa forma, né? Sendo uma barreira para esse cara. Mexer com pessoas vai além do didático, vai além... eu falo que mexer com pessoas é lidar com o mental do cara. Porque é o seguinte, como o Alan que é psicólogo, patológico, né, Alan? E eu tô do outro lado da mesa, falando da psicologia positiva, eu quero saber que o cara é bom. Todos nós somos bons em alguma coisa. Mas o que ele é bom mesmo? Potencial, né? Exatamente. Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Só tem que explorar esse potencial. E a gente que lidar com pessoas é saber explorar. Né? Como é que eu exploro o potencial? Esse cara não é bom em tudo, mas tem alguma coisa que ele é muito bom. É isso aí que é o que me interessa nas pessoas. Eu até brinco com alguns amigos íntimos que se eu tivesse bilhões na conta, eu só ficava sentado do lado das pessoas ouvindo a história delas. E pensando como que a gente pode ajudar essas pessoas. Só que a gente também pode ajudar no nosso micromundo, né? No micromundo é o que a gente faz todos os dias, que é a orientação para essas pessoas poderem, né, avançar na carreira, avançar na vida profissional, Sim. se dedicar. E uma coisa mais importante, né, que eu falo demais, né, Jabu, é esse cara se comprometer. Não tem nada mais poderoso que o comprometimento. O cara se comprometeu com ele mesmo e com você, ninguém segura. Esse cara é imbatível. Bacana, Welson. Bom, queria falar um pouquinho do Alan, né? O Alan tem uma habilidade que eu identifiquei nele quando eu conheci ele, que ele tem a capacidade muito fácil de se moldar ao ambiente. Quando ele entrou dentro do mercado que a gente trabalhou junto, ele se adaptou muito rápido a esse mercado. E ele conseguiu entender a mente dos profissionais que estavam naquele mercado.
Eu acho que isso foi um diferencial muito grande que eu nunca tinha visto em nenhuma pessoa que faz recrutamento e seleção. Isso me chamou bastante atenção. E dentro disso, eu queria te perguntar, quais são as principais características que, quando você vai recrutar alguém, algum candidato, quais são as principais características que geralmente você busca para essa posição? E como que a psicologia ajudou a contribuir para essa formação de você entender isso dentro do candidato? Tá. Eu sei que você está falando do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário ele é feito de relacionamentos, mas relacionamentos conduzidos para um objetivo. Sempre tem um objetivo, né? Então são pessoas conduzindo outras pessoas para um objetivo. E geralmente é em comum. Se a gente for olhar de maneira generalista, tem duas coisas que eu sempre procuro ainda nesses sujeitos comerciais, que é a energia realizadora e a agressividade canalizada. A energia realizadora é a força que o sujeito tem para fazer algo. E essa energia tem que estar bem em cima. E para identificar isso, tem ferramentas. Só um psicólogo pode utilizá-la, aplicá-la, corrigi-la e emitir um laudo, por exemplo. Posso falar o nome da ferramenta? Né? Pode. Uma ferramenta palográfica, que é aquele famoso teste dos pauzinhos. Nele você consegue capturar a energia realizadora do sujeito. E também a agressividade, desde que ela seja canalizada. E a agressividade é diferente de violência. Né? E a agressividade é muito presente nos sujeitos que têm um tino comercial. Então, essas são habilidades que a gente sempre busca. Né? Mas, claro que tem mais elementos dessa receita. Né? Tá. Alan, você falou uma coisa interessante, no sentido, você falou assim, pô, o cara que é comercial, né, esse aparece no teste, que ele é mais agressivo, é isso? Um cara que um cara muito bom comercial, ele é mais agressivo nesse sentido? Aparece agressividade literal na constituição dele do sujeito. Que é diferente de violência. Qual que é essa diferença? Violência é partir para uma agressão física, é trazer um dano físico ou psíquico para o outro. Isso é violência. Agressividade é o sujeito que pega as rédeas do negócio e toca e vai para frente. Isso é agressividade. Eu tenho agressividade demais, alta. Mas é a agressividade de iniciativa, de tomar a liderança e é inato. O sujeito ele direciona para onde ele deseja aquilo. Podemos chamar de atitude, mais ou menos? Atitude. O cara tem atitude, Pode ser vai lá e traduzido em faz. atitude, exatamente. Aquele cara que você vê que ele tem atitude, que ele é proativo. Esse é um sujeito que tem agressividade, geralmente canalizada. Isso, comercialmente falando, é excelente. Excelente, excelente. Claro que a gente já conversou bastante, né? Em outros momentos. Eu acho que tudo também tem outros elementos. Por exemplo, depende do ramo de atividade do seu negócio. Sim. Se você vende imóvel, você precisa de um tipo de sujeito para trabalhar com a venda desse imóvel. Mas também vai depender do seu público, da persona do seu público. Então, depende da persona do seu público, depende do seu ramo de atividade. Se você for vender equipamentos de tecnologia, é totalmente diferente o público que você tem que afetar. Então, o saber desse sujeito que vai vender também é diferente. Então, a gente tem que entender primeiro, criar a persona do cliente interno, a persona do cliente externo. E aí, E Alan, falando isso, eu gosto muito desse assunto, a gente fala isso, que na psicologia positiva também, né? Qualquer empresa, né, Alan, não interessa o tamanho dela, geralmente as grandes fazem isso muito bem. Né? Fazer essa análise de perfil, né, cara? É fundamental. Porque quando você pega um cara que não tem essa agressividade para venda, né, ele é bom na parte administrativa, ele é bom para fazer uma análise. E algumas empresas pecam nisso, né? Falando, esse cara aqui, ele não tem perfil comercial. E coloca o cara tá sofrendo, né, Alan? Exato. É uma tortura, né? Exato. É uma coisa que eu digo em muitos lugares que eu já passei. Não gasta em treinamento, gasta em recrutamento. Perfeito. Recruta certo que você vai gastar menos em desenvolver as pessoas. Enfim. Se dentro disso também, falando agora da parte de liderança, dentro das características, entrando nessa parte, o que você vê de característica hoje que uma liderança tem que ter? Certo. E quais são os principais erros nessa caminhada de alguém que quer se tornar líder? Assim, claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, mas assim, quando você fala de liderança, né? Liderança é tão impactante no sentido de você ajudar as pessoas, né? Que tem muita gente que fica equivocada. Já no primeiro cargo que ele se alça a gestor, a superintendente, ele acha que ele é um líder, né? Tem uma diferença entre liderança e gestão. Gestão, você impõe, o cara vai fazer ali, um gestor que comanda um CRM, um gestor que traça meta, beleza. A liderança é o contrário.
O cara vai te seguir porque ele acredita em você. A decisão de se tornar líder não é sua, né? Não é sua. A decisão é de quem? É dos liderados. Porque se os liderados não entenderem que você é um bom líder para tocar eles, você é apenas um gestor. E tá tudo bem. Gestor de coisas, né? Gestor Não de gente. coisas, isso. E eu falo que em Brabo, por exemplo, você pega. Por que a essência da liderança é genuína? Porque demora tempo. Não é do dia pra noite. Não é do dia para noite. Isso é uma mentira. O cara torna líder com o tempo. E a escolha de te tornar líder não é sua. E quais são essas características Né? que tornam essa pessoa a ser vista como líder pela sua equipe, né? Que é a equipe Exatamente. que forma esse Exato. Primeira, integridade. Primeiro, você tem que ser íntegro. Segundo, o que você fala, você faz. líder. Congruência. Congruência. Se você não é um líder congruente, repensa, porque você fala uma coisa e faz outra. Os seus liderados, ou as pessoas que você lidera, vão perceber, e aí já é a primeira fragmentação. Então, seja íntegro, seja congruente com as suas verdades. Não é não, sim é sim. Tem coisa mais rápida do que isso para a gente fazer. E a terceira coisa que é mais importante é você suportar os seus liderados. O que é suportar meus liderados? É eu entender que esse cara precisa da minha ajuda. Se eu não estou disponível para esse cara, que tipo de líder que eu sou? Não estou falando para você ficar disponível 100%. Então, eu considero essas três coisas muito importantes. Né? Integridade, congruência e a minha disponibilidade. Se eu não estou disponível para ajudar as pessoas, qual o objetivo? Qual que é o objetivo de eu liderar? Então, eu me inspiro muito, né, em Jesus Cristo para poder falar isso. Né? E liderar realmente, carregar uma pedra nas costas, meu amigo. Você está disposto a isso? Ou você quer o status de líder? Né? O status de líder é a coisa mais fácil de você conseguir. Agora, liderar realmente é você saber que você carrega uma pedra nas costas para desenvolver pessoas. E, resumidamente, o bom líder é aquele que é capaz de formar novos líderes. Resumidamente é isso. Se não tem a capacidade de formar novos líderes, esquece. E você falou uma coisa interessante que o líder genuíno, ele não reivindica a posição, ele Perfeito. é reconhecido. Perfeito, isso aí. Perfeito. Então, ele é reconhecido pelos seus liderados. É eles que alçam ele a posição de liderança. Essa parte, claro que, cara, eu tô falando bem à frente. Claro que a gente passa por todas as fases. Eu passei por todas as fases. E não tô falando que eu sou líder, que eu não lidero ninguém, eu lidero eu mesmo. Certo? Então, mas aí você aceitar, ajudar as pessoas é uma forma de liderar. Ajudar genuinamente, sem nada em troca. Ajudar. Eu vou ajudar? É o que eu me predispus a fazer na minha vida, até o último dia da minha vida. Eu quero ajudar as pessoas. Se doar em cima do desejo do outro. Exato. Né? E isso, você tem que estar mentalmente preparado para isso. Se você não está mentalmente, não faça. Continua a sua vida do jeito que tranquila, sua vidinha ali tá bom. Né? O Jabu começou falando que a sua vida não é a sua vida. A sua vida é a vida no qual você dá foco. Ah, é filosofia? É. Só que qual é a vida que você leva? Né? Por que a sua vida não é a sua vida? E por que a sua vida é a que você dá foco? Se você dá foco no que está errado, você vai ver só o erro, né, Alan? Sim. Só ver a coisa ruim. Se você dá foco numa vida de gratidão, de crescimento, que você vai poder, né, escalar uma carreira ou escalar um negócio, opa, e ser grato pelo aquilo que você tem, opa, já muda. Estou dando foco nisso. Então, tem essa, né, às vezes nós, como humanos, nós somos incongruentes nas nossas verdades. Né? A gente quer algo, vou pegar de novo, o Alan falou brilhantemente, eu quero algo, mas eu não tenho atitude de ir lá e fazer, eu só quero. Se você só quer e não fazer, nada vai mudar. Não muda nem na minha vida, não muda na vida do Alexandre Jabu e não muda na vida do Alan. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nem que for assim, ó, trabalho que eu falo, né? Eu sempre falo isso, faço trabalho de formiguinha. O resultado vai vir. O Alan, e eu vejo que também durante a sua carreira você contratou também muitos líderes. Contratou diretores, contratou gestores, pessoas em posições de liderança, né? Que a gente... Ou pessoas... Chefes. Chefes né? também. Além dessas características que o Elson comentou, o que mais você acredita que seja essencial para a pessoa que está ou que é reconhecida numa posição de liderança tenha ou mantenha ao decorrer da carreira dela? Como característica? Como característica. Ou personalidade. A gente fica parecendo que a gente quer vender receita, né, de coisas aqui, mas e é bem clichê, mas é se manter aberto a aprender.
Eu acho que isso é o principal. Talvez a gente está ouvindo isso já há 100, 200, 300, 400 anos, mas isso é uma máxima. É se manter aberto a aprender, entender que tudo está se modificando, você precisa também acompanhar as necessidades, necessidade do outro, do seu cliente interno, externo, enfim. Não só sobre liderança, aprender sobre tudo. Sobre o todo. Sobre A o todo. liderança é entender o todo, onde alguém que você tem como parceiro está inserido, né? O universo desse sujeito. Assim, você fala isso, é bacana, e assim, você acha que já tá passando até do tempo, das virtudes voltar à mesa, tanto com você que é um cara que contrata pessoas, virtudes que eu falo no sentido de valor, né, você contrata pessoas, né, desde um cara aí de 19, um cara de 60 anos, né? Depende. Tudo depende. O seu negócio suporta trabalhar com valores? O seu cliente busca valores? Então, Mas todo mundo busca valores, que é valores que eu digo... Mas é que é muito subjetivo. Então, você trazer valores que às vezes são baseados em cunhos religiosos, por exemplo, você pode acabar errando. Errando com um cliente externo, com o seu colaborador. Então, você tem que ter muita estratégia na hora de escolher isso, de entender se isso faz sentido ou não para o negócio. E na hora de um recrutamento... Porque a gente está falando de negócio, né? Sim. Né? Não, ele está falando de vida também, de humano. Ali na hora da entrevista... É que você está conversando com um cara, assim, igual eu falei, você contrata cara de 19, 20 anos. Welson, mas é muito subjetivo. Sim. Mas você, como profissional, consegue mapear isso, não consegue? Uma entrevista aí de, sei lá, 2, 3 horas. Acredito que sim, acredito que consigo. Mas é muito subjetivo, muito pessoal. Porque se eu falar o que é família para mim, é uma coisa que pode ser diferente para o Jabur, diferente para você. Tá, entendi. Né? Mas o importante é entender se tem elementos em comum. Né, para compreender esses conceitos. Legal. Mas é um tema delicado. Sim. Sensível, né? Hoje em dia sensível, é complicado. Bastante. Bom, falando agora, eu queria voltar um pouco ao assunto da parte da escrita, que eu estou aqui com 2 escritores. Boa. Falar um pouquinho aqui para você. O Alan, a partir de qual momento você decidiu começar a escrever? Ou o que te motivou e te levou a fazer poema, a falar sobre a vida? O que te levou a escrever? Não ser escritor, mas escrever, porque o escritor é uma consequência, né? Eu acho que eu decidi escrever por volta dos 15 anos de idade. Eu decidi que eu tinha que escrever porque antes eu pensava muita coisa. Eu falei, cara, o que é isso que eu tô pensando? Aí comecei a escrever e entendi que eram coisas meio organizadas. E aí eram escritas, né? Eram poemas. Mas mostrar para o mundo tem pouco tempo, né? Para os amigos, assim, alguns, mas para o mundo foi em 2020. A gente fica com medo. Em 22, medo 23, mesmo, que eu decidi participar de um concurso. Porque muitas pessoas, se inscreve, tal, não sei o quê. E aí decidi me inscrever. E aí de lá para cá, 23 e 24, né? Eu ganhei 18 concursos. Caramba, eu achei que era só um. Não, 18. Mas dos poemas que começou lá com 15 anos? 18. Não, ou você esses fez um não. remake Fiz deles? novos. E aqueles lá de 15 anos? São todas coisas novas, de 2019 para cá. Eu falo novo assim, né? 19 para cá. Eu ganhei 18 concursos. Caramba. Isso aí em 18 livros diferentes. Vou te passar meu Pix aí pra você fazer uma transferência, pode? Não, mas eu não ganhei nenhum dinheiro. Só ganhou não. só... Como é que se diz? É participação, né? Legal. É cultural. E cultural. ter o poema publicado também, né? Ter o poema publicado, exatamente. Como é que é o nome desse poema que tá publicado aí? Não, são vários, não é o mesmo, não. Fala o mais famosinho aí, que você ganhou o Prêmio Nacional. Aquele do Poetis lá que vocês falaram, chama Reescrever. Interessante. Reescrever, onde que eu encontro Reescrever. ele? Onde que eu encontro ele? No Poetis 2023. Eu tenho Poetis, o livro. Eu vou colocar o link aqui. Mas você tem no site da Vivara Editora. Eu vou colocar o link aqui depois no Pod Brabo, para vocês ir lá e curtir. É muito bacana. Eu já li, né? Eu vou colocar o link, eu prometo para vocês. Coloca o link do Pod Brabo lá no Spotify, que o pessoal vai ter conhecimento. Esse foi o primeiro que eu decidi mostrar assim pro mundo. E mandei sem querer, não era para ter mandado ele. Tá brincando. Mas é interessante que ele fala de um momento que eu vivi muito difícil, com alguns relacionamentos de amizade e tal, que se romperam. Amizade ou amorosos? Não, amizade. E que aconteceram coisas meio graves. Certo. E nele eu falo desses rompimentos. E ele foi sem querer. Não era para ter sido ele. Não é sem querer querendo, não? Mas a gente vai entender depois, né? O caminho das coisas. Tá. Welson, você também como escritor... O que você acredita que a escrita, ou o que você escreveu dentro do Brabo, dentro do seu outro livro, que é A Superação na Pandemia, trouxe para as pessoas como um todo?
O Alan falando isso aqui e parece que... Eu falei, nossa, ele pegou o que eu ia falar, né? Geralmente todo mundo começa a escrever de algum momento e não é agora. Isso é uma falácia. Vou começar a escrever amanhã. Talvez eu comecei na mesma época aí e eu fui diferente. Eu fazia os poemas e vendia. Só que eu vendia para os meus colegas de escola. Eles, faz aí. Toma, me dá o dinheiro. Vendia. Eu comecei a vender os poemas, os textos, dentro quando eu fazia o segundo grau. E depois você vai para a graduação, você para com isso. É engraçado, né? Você para de escrever, mas eu sempre escrevi. Eu tenho uma agenda lá em casa que eu escrevia nessa agenda, assim. Eu guardei só essa agenda, eu escrevia muito. Porque era uma forma que a gente que entende, quem pensa rápido e fica com muita coisa na cabeça, de você o quê? Expor aquilo. Só que, igual a Alan falou, eu não mostrava pro mundo. E nem mostro pro mundo esses poemas. E nem essas escritas que eu falei, vai meu. É uma forma que eu encontrei também, né? Vamos lá, uma válvula de escape. E depois que foi mais modernizando, no sentido de eu não precisar escrever, eu sempre escrevo, mas eu estava em aeroporto, perdi o avião, né? Imagina, eu tenho que esperar mais 5 horas. E eu, obviamente, já tinha tecnologia para isso e eu começava a escrever no bloquinho de nota. Os poemas, tem um monte de poema, nunca publiquei nem nada. Tem um monte de poema que eu escrevia e ia guardando lá. Você pega hoje meu celular, você vai ver lá praticamente... umas 600 né, entre textos e poemas. Né? Eu falei, tô aqui sem fazer nada, o que eu vou fazer? Eu comecei a escrever. E aí você, né, ela sabe disso, delira no sentido de criar, a gente nunca, eu sou, os meus poemas ou o meu livro é 100% original. Cara, nós temos que encarar a realidade, não é assim. Você é a conjunção, né? De que você lê, de que você vive, o sentimento que você está ali naquela hora. Você é inspirado por isso, por eu sou inspirado por lê, isso, exato. E aí você começa a escrever e fala, isso aqui li em algum lugar. Então, a magia... É uma sopa de coisas. A magia de escrever, né? Eu vejo como uma magia no sentido de, tá na minha cabeça, deixa eu pôr no papel aqui para depois eu lembrar e melhorar. Né? Então, assim, eu faço isso o tempo inteiro, né? Quando eu tô... em vez de eu estar roletando aqui na internet, eu prefiro escrever. Posso fazer? Mas vou escrever aqui. Isso aqui é interessante. Eu ouvi um cara falando alguma coisa, eu começo a me inspirar e eu acabo indo. E a gente tem essa dificuldade, né? De expor isso no mundo. Né? Para quem escreve, sabe. Acho que as pessoas não vão gostar. Né? Nós temos, né? Nós somos os nossos piores críticos. Isso, exatamente. Pra mim tá tudo ruim, tá eu até falei com o Jabu hoje, o Jabu, todo dia eu mexo nesse texto. Muda uma palavra, muda um verbo. Eu falei, mas por que é assim? Né? Crítico, não, isso aqui, o cara vai ler e vai odiar. Então, mas é nós. Mas quando eu dou para uma pessoa, por exemplo, quando eu lancei Brabo, contar uma história para vocês, eu falei, fiz o Brabo, sei lá, escrevendo a vida inteira. Não, mas eu não vou escrever um livro de 400 páginas que ninguém vai se interessar. 400 páginas em dia, o cara nem lê. Eu falei, não, eu vou ter que condensar isso aqui. E fui condensando isso. Eu peguei o livro e mandei para uma amiga minha lá no Canadá. Muito tempo eu não vejo ela, sei lá, 20 anos. E falei, uma pessoa bem longe de mim, para falar, o que você achou? Não, achei maravilhoso. Aí depois eu vou lançar Brabo nos Estados Unidos, né? E aí eu mandei para ela, vamos dar uma lida aí, o que a gente podia fazer. Ela pediu pro marido dela, né, para aculturar, porque diferente de traduzir, né, Jabu, é você adequar uma linguagem, né? A linguagem local, cultural daquele lugar. E o cara não entendeu absolutamente nada. Você acredita? Ele é gringo, ele não entendeu nada. Eu falei, então tá tudo errado. Stand-by. Tem que ser universal. Aí eu falei, para tudo, então deixa, tá bom. A opinião do cara. Então, assim, a gente tem... O Alan fala que a gente é crítico, a gente chega no nível de criticidade, a gente manda pra outra pessoa pra ver se o cara falou, não tá bom. Eu paro, e tá tudo bem. Né? Mas depois a gente acaba retornando a isso e ver o que eu posso fazer pra adaptar. Então, ser escritor, cara, vai muito além do que você rabiscar palavras. Você tem que fazer aquilo e falar, cara, será que tá bom mesmo? Tem que ter um propósito naquilo que você Tem escreve. que ter um propósito. Mas você escreveu o livro Brabo. Cara, isso não dá dinheiro nenhum. Isso vai ajudar a pessoa que chegar numa mensagem, porque 80% de Brabo tá falando sobre mentalidade, nossa conversa aqui. A decisão não é quando você toma, a decisão é mental. Você já tomou ela aqui, segundos antes. Qualquer palavra que sai da minha boca foi pensada aqui antes para depois eu falar. Por mais que eu não perceba, né? Milésimo, 20 avos de milésimo, não saiu do nada, né? Então, você pensar, estruturar uma literatura pensando no outro, isso é magnífico.
né? Que você está pensando no outro para escrever. Claro que é inspiração sua, palavra sua, né? A roupagem é sua, mas Claro. traduzir isso para que as pessoas, pô, li, gostei, é isso mesmo, eu tenho responsabilidade, eu auto me responsabilizo pelas minhas ações, né, Ala? Que quando pegar seu poema também vai estar falando sobre um pouco disso. Claro. Aí você, nossa, um poema falando disso? Sim, porque quando você traz a história do poema, tem uma embarcação de situações ali. Sim, são só né? maneiras de dizer diferente, né? Exatamente. Alan, bacana. Eu sei que além da psicologia organizacional, você também trabalhou com a parte clínica, né? E você gosta muito da parte clínica, eu te conheço, Bastante. eu sei que você gosta. E trazendo um pouco para essa parte organizacional, o que você vê de tudo que você já trabalhou? Qual foi o maior desafio que você já teve dentro como psicólogo organizacional dentro de uma empresa? É uma coisa que a gente já conversou bastante. Talvez para vocês já tenham escutado eu falar disso antes. Mas para mim, o maior desafio em trabalhar em organizações qual é? Geralmente, talvez isso é uma questão cultural, é Brasil, os donos são diretores. E eles, antes de serem donos e diretores, eles foram pessoas que talvez foram boas comercialmente naquele ramo de atividade. E aí é um ledo engano. O cara acha que porque ele vende bem um produto, ele já pode montar uma empresa que vende aquele produto ou aquele serviço. E tem um abismo de diferença entre você ser um bom vendedor e você se tornar um diretor ou dono de uma E empresa. automaticamente ele também se acha um bom líder. Exato. E aí acontece muito isso, que a gente entra em organizações onde você se depara em que os diretores são donos e eles foram vendedores daquele produto ou serviço que eles trabalham. E eles não entendem nada de direção de gente ou direção de negócio. E aí talvez essa dor que eu tive várias vezes é a dor de todas as pessoas que são profissionais no que fazem. Talvez até a sua, quando você entra na área financeira. O Elson trabalhando com gente também, assim como eu. Acho que a maior dor foi essa. Achar Enfim. que por ter trabalhado no comercial e Ter vendido sucesso, aquele produto ou serviço, ter tido um certo sucesso vendendo, ele pode ser diretor e dono de um negócio. Tem um abismo de diferença, Tem. né? De distância entre essas duas posições. Ô Elson, e assim como o Alan, também queria ouvir de você, que de tudo que você já passou, quais foram os seus maiores desafios sendo consultor, sendo empresário? O que foi mais difícil na sua vida dentro do mundo corporativo? Ó, falando, são dois momentos, viu, Jabu? Dois momentos que eu falo que é interessante. O mundo corporativo ele já é mais formatado, né, Alan? Ele já é mais formatado, porque os caras já passou por essa primeira barreira. É como se você estivesse no mar. Você está no mar, né? A onda que vem é aquela primeira onda, né? Que, puf, bate em você. Se você sobreviver, fazendo analogia aqui com o náufrago, se sobreviveu a primeira, a segunda onda, lá na frente, né? Você consegue, né, navegar no mar mais tranquilo. E o mundo corporativo já passou essa onda, né? Mas até eu chegar lá, né, que é o primeiro momento, respondendo o Jabu, no mundo corporativo, o que realmente tem de problemática que é o excesso de burocracia. Então, tem que ter cuidado com isso. Para tudo, tem um processo, mas dependendo do processo, é burocrático. E quem já viveu sabe do que eu estou falando. O processo ele tem que ser um facilitador, Exato. né? Não impeditivo. Se eu crio o processo na empresa e não está facilitando, tem algo errado, tem que melhorar. Só que a gente sabe que na grande maioria o mundo corporativo ainda é resistente a isso. Porque como ele... se você já está no modelo corporativo, já o modelo de negócio, ele já está em franca expansão, ele está crescendo e ele tem volumetria e ele precisa que as pessoas seguem o processo. Então, o mal, talvez, do processo, né, do mundo corporativo, é essa questão burocrática. Né? A gente, sem falar que no setor público, a gente sabe o quão é complexo isso. E no mundo já, você vai para a empresa comum, do empresário, basicamente o que ela falou. Qual é o desafio desse cara? É ele entender que ele trouxe a empresa até aqui. Ponto. Daqui para frente, se ele não tiver processo definido e outras pessoas para fazer melhor ou igual ele fazia, ele não vai crescer, cara. Ele não vai crescer. Porque é o seguinte, o que é o desafio desse cara? Pô, eu cheguei até aqui. Eu crio uma empresa para 3 opções. Eu falo isso volta e meia, Alan. Eu crio uma empresa para 3 opções. E eu não consegui ver a 4ª opção. Qual que é as 3 opções quando eu crio uma empresa? Eu crio uma empresa para mim vender parte dela ou vender ela 100%. Eu crio uma empresa
né? Para mim deixar como herança, ou eu crio uma empresa para mim quebrar ela. É ou não é? Sim. Porque se você não é capaz de inovar, com escalar a empresa, se você não tiver essa capacidade de contar com a ajuda de outras pessoas, né? Um psicólogo, vamos lá, uma pessoa que contrata, um headhunter, um psicólogo para dar apoio moral e apoio mental, e um headhunter que só faz todo o filtro, né? Que apesar que, como ela sabe, pode fazer os dois papéis. Sim. E se não contar com a expertise de um cara do financeiro, entendeu? Com o cara do comercial e ele querer fazer tudo, aí no final do dia, né? Aquela velha máxima, só fica bom se eu fizer. Mas se você cria um negócio, não é para você fazer a vida inteira. Que aí a gente volta no início da nossa conversa, né? Sobre liderança. Sim. Você como líder, o desafio seu é fazer com que você crie novos líderes e seu desafio também é fazer com que as pessoas façam tão bem, né? Ou igual você fazia. Porque se for para você fazer tudo, você não criou um negócio. Você criou o quê? Você criou uma empresa para você ser refém dela. E virar refém mesmo. Porque, bem feito, faço eu. Então, você criou, né? Realmente, você é refém do seu negócio. Welson, e um pouco do que você está falando tem a ver também com a parte de você poder replicar a sua atividade fim como uma franquia, como uma nova unidade, né? O que você acredita que sejam os primeiros passos para quem tem uma empresa hoje, queira replicar essa atividade fim dela, ou Sim. seja, abrir uma franquia, abrir uma nova unidade. O que você acredita que sejam os primeiros passos? O cara, você tem duas opções na hora que você resolve crescer. Até na carreira também você tem que ter opções, né? A gente tá falando aqui de negócio, mas a carreira também tá nesse meio. Quando você decide, eu quero expandir meu negócio, você tem duas opções. Ou eu expando com dinheiro próprio, ou eu expando com dinheiro de terceiros. Certo? Dinheiro terceiro eu vou franquear. Eu estou usando o dinheiro do novo cara que está entrando para expandir meu negócio. Mas se eu não entendo que para mim expandir eu tenho que ser bom em uma única coisa. Eu tenho que ser bom em processo. Porque o outro cara, eu vou expandir, vou fazer uma nova loja para mim, vai lá, em Sabará, perto de Belo Horizonte, cidade histórica. Vou fazer uma nova loja lá. Eu não vou estar lá todo dia, concorda? Sim. Se eu crio o processo, as pessoas que estão lá, que vão executar, vai seguir esse processo. Então, quando eu entendo que eu quero expandir, você não tem processo definido. E eu estou falando processo definido mesmo. É todos. Financeiro, expansão, vendas, RH, né, Ala? Sim. Tudo. Porque o que me trouxe até aqui foi minha experiência e meu conhecimento. Eu como empresário. Né? Você que tem uma loja, você que tem um hot dog, você que tem uma franquia que já está andando. Eu quero expandir. Se eu não for forte na área de processo, na área de dar consultoria, né, para as pessoas que estão no meu negócio, cara, esquece. Eu como líder aqui, eu como criador. Então, não há outra forma se você... Eu até brinco assim, você quer realmente expandir? Quer. Então, assim, vender, todo mundo vende, né, Alan? A gente fala, vender, você vende. Mal, ruim, você vende. Agora, como é que você dá lucro expandindo o negócio? Como é que você dá lucro expandindo o negócio? Que aí o cara entende o que é processo. Se eu vou expandir, eu quero ter lucro, você concorda? Sim. E como é que eu tenho lucro? Só tem um caminho. De novo, estou sendo redundante, só tem um caminho. O caminho é eu entender que tudo que eu faço até agora tem que virar um processo dentro do meu negócio. Né? Porque vamos supor que o cara tem 20 anos aí com o negócio e já ficou especialista, né? Eu só tenho que transformar tudo isso Em processo. em processo. E o processo é repetido. Exato, Execução. exaustivamente. Aí ele vai, Welson, eu fiz isso, qual que é o próximo passo? Já vou adiantando. Execução. E tem até uma questão que eu estava pensando aqui, que entra um pouco da questão da liderança, né? Acho que o papel da liderança, além disso tudo, além do que a gente já falou de orientar, é de resguardar que o processo seja cumprido. Independente seja o processo administrativo, o processo comercial. Ele tem que ser um guardião do processo dentro de uma nova unidade ou dentro da própria matriz mesmo. Então, o líder tem que ter esse papel de ser a referência e garantir ser o guardião dos processos dentro da empresa, né? A gente fala assim o seguinte, e aí a gente trazendo para esse mundo de empresas, as pessoas confundem o tempo inteiro, Alan. Eu falo isso com um pesar mesmo. As pessoas falam assim, nossa, Jabu, Alan, vamos criar um plano estratégico.
Só que não é o plano de estratégia a primeira coisa. A primeira coisa é a estratégia. Depois da estratégia, é o plano estratégico. Depois do plano estratégico, Jabu, é o quê? É a execução desse plano estratégico. O cara quer criar plano antes de saber qual é a estratégia que ele vai usar. Porque eu falo assim, cara, quando tudo tá perdido, você tá perdidão, hein? Tá tudo dando errado. Volta para a estratégia inicial e rever o seu plano. Porque só o plano não vai fazer nada. Né? Só a estratégia não vai fazer nada. É rever se realmente a execução, né? E eu falo isso sem medo de estar errado, é que como é que você checa a execução? Você só checa a execução, Jabu, tendo uma consultoria boa, que entenda do processo. Se eu botar, agora você falou muito bem em suas palavras. Se eu ponho alguém ali para checar a execução que ele não tem entendimento, já era, bicho, já era. Então, o cara que vai lá dar consultoria, não interessa se é uma consultoria interna, que a gente sabe que existe consultoria externa, ele tem que entender do processo. Porque o Jabu falou uma coisa maravilhosa, ele é o guardião. Sim. Eu falo isso como experiência própria. Chicago me pagava muito bem para mim checar o que o franqueado estava fazendo. Ele está seguindo? Se ele está seguindo, tá beleza. Se ele não está seguindo, nós vamos orientá-lo a seguir. Porque isso aqui já nos trouxe até aqui, daqui para frente, né? Por isso que o cara tem segurança, né? Eu falo assim, pô, o cara comprou uma franquia, essa franquia está estabelecida, tem mais anos, ele tem a segurança que ele vai dar certo. Por isso que às vezes as pessoas negligenciam. Qual que é a grande sacada, Jabu? De novo, a grande sacada para a expansão é você ter uma consultoria que entenda de processo e que faça expandir. Né? Que a consultoria ela te dá esse equilíbrio na balança. Porque às vezes o cara ali é empreendedor demais. Ele quer fazer do jeito dele. Será que o jeito dele é o melhor? Será que alguém já não fez e ele pode só melhorar isso? É que o processo é isso. Né? Tá ali estabelecido, eu posso melhorar, mas eu não posso modificar. O Elcio, além dos processos, né, o que é muito importante são as pessoas. E falando agora diretamente com você, Alan, você que lida o tempo todo direto com essas pessoas, eu acho que também, se é um grande observador, o que você pode contribuir dentro da sua visão? O que é um clima agradável? O que é um ambiente de trabalho agradável que pode contribuir também com a produtividade da empresa? Porque eu acredito que a produtividade vai surgir a partir do momento que aquele clima, que aquela cultura está melhor. Para você, o que é uma cultura boa? O que é um clima bom, agradável dentro de uma empresa? Como que você pode contribuir? A gente poderia ficar aqui dias falando sobre um monte de coisas que existem, tá? Mas é difícil de se alcançar isso num ambiente onde o que importa são resultados, né? Mas não é endomarketing, não é bombom de aniversário, não é lembrar do aniversário, lembrar da data da profissão, lembrar do dia dos pais, das mães. Não, isso você tem que fazer. Ou é isso, mas também... Não, isso é uma obrigação. Mínimo. O seu amigo não é seu amigo porque você lembrou do aniversário então, dele. vamos falar aqui. A sua data esposa de não te ama porque... Não é da... Reconhecer produtividade. Nada. Bombonzinho. Não, gente. Festa de aniversário, bolo. Não. Isso é balela corporativa. Isso é obrigação? Isso é balela corporativa e é obrigação. Isso é o mínimo. Disruptivo. Isso é o mínimo. O que você vai ter problemas. Não vou. Vai ter problemas. Existem duas coisas que todo mundo quer. Todo mundo. Você vai ter problema. Desde a infância, todo mundo quer. Então fala a verdade. Que é pertencer a um lugar, pertencer a algo e ter poder. Todo mundo. Você precisa gerar senso de pertencimento e dar poder. Como que eu faço isso, Alan? Agora eu vou te apertar. Não vou falar tudo, né? Mas porque... senso de pertencimento, você pode gerar como? Quando você associa os esforços do sujeito, o trabalho dele, ao resultado macro. Perfeito. Ao resultado final da empresa. Ele se sente pertencido e ele acredita que ele faz parte daquilo. E ele faz. Mas é importante você destacar para ele que ele faz. Porque todo mundo quer fazer parte. Você desde pequeno queria uma roupa ou algum boneco, alguma coisa, porque um grupo de amigos usava aquilo. Você quer pertencer a um lugar, pertencer a algo, a um sistema, a um algo grupo semelhante. Maior. Exato. Você quer ser parte de algo. Todo mundo quer ser parte integrante de algo. E poder. O poder você pode transformar ele em autonomia. Porque, para mim, o grande líder e é o mais poderoso é o que dá poder. Não é o que retém, não é o que centraliza. É o que distribui poder. Cara, você quer equipe melhor do que uma equipe que funciona sozinha, sem um líder ter que fazer nada?
você tem que dar autonomia para os seus liderados. E quando o sujeito tem autonomia, ele se sente poderoso. Então, é o que as pessoas querem no ambiente de trabalho. Elas sentirem que elas são parte de um resultado final e de que o resultado que ela cria, que ela faz, importa e de que ela tem autonomia e poder para fazer o trabalho dela. Isso eu concordo com você. Claro que tem mais milhões de outras coisas, mas acho que essas duas coisas são fundamentais. E também, quando você tem um profissional com autonomia e com poder, com poder, né, com autonomia e com senso de pertencimento, ele é um sujeito que acredita muito em si. Então você tem que cultivar isso e manter ele, né, e remunerá-lo bem. E isso leva tempo, né, Alan? Leva. Leva tempo. Né? A maturidade organizacional de uma empresa, ela leva tempo. Leva tempo e ela precisa de tempos diferentes, né? Porque cada pessoa está num tempo diferente. Um estágio diferente, né? Então, você conseguir congruir tudo isso para uma dinâmica só, você precisa de pessoas que estão direcionando o time muito equalizado, sabe? Você acredita que dentro desses 2 pontos que você colocou, o profissional, ele consegue ter uma vida equilibrada entre a carreira dele e a profissão dele também? Você acha que tem alguma ligação? Essa autonomia que ele tem dentro do trabalho? Cara, eu não sei se tem uma ligação, mas pensa comigo. Sua vida profissional, você tem autonomia. Seu trabalho é importante para o resultado da empresa. Logo, você sente que você importa lá, você não vai ser demitido. Você já desliga um problema. Você não precisa ir para casa com aquela preocupação. Não, mas você tem um problema que não existe. Está desligado. Aquilo lá está funcionando. Ó, essa engrenagem aqui está tudo certo. Você até tem mais energia para criar outras coisas, para cuidar da vida pessoal de uma outra maneira. Né? Eu até falo muito que o microgerenciamento, ele elimina qualquer capacidade de criatividade. Porque quando você microgerencia demais, você limita demais o pensamento da pessoa, né? E o que você falou faz muito sentido, de quando a pessoa não tem preocupação, ela pode criar mais, né? Tem essa capacidade. E criatividade não tem a ver só com a questão de artística. Isso. Criatividade tem muito... A criatividade é saberes para sair de lugares, né? São saberes, resolver problemas. Saberes para sair de lugares, isso aí. Perfeito. Bom, Welson, dentro dessa parte também, quando a gente fala em relação a todas as empresas que você já trabalhou, são mais de 300 empresas que você já ajudou, o que você acredita que seja o maior destaque e o que foi mais desafiador para você, que te trouxe algo gratificante? Assim, qual foi aquele desafio que te trouxe um resultado que depois que você saiu desse desafio, você pôde falar, nossa, enfim, superei algo que nem eu acreditava que eu tinha superado? Você que lidar com pessoas, né? Talvez você tenha mais fracassos do que sucesso, né, Alan? Porque eu tô lidando com o humano, né? O humano, ele não tem uma... Por mais que a gente fale em processo aqui, estamos falando... Não tem né, uma Alan? Receita, né? Não tem uma receita, cara. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. E, assim, um dos maiores desafios, eu sempre contratei pessoas, né? De nível operacional, de nível tático e nível gerencial. Né? Mas estratégico, por exemplo, um franqueado do sistema McDonald's, é um nível estratégico, tem que escolher bem. É um cara que vai liderar, que vai ser um empresário, e você vai ter que ensinar isso para ele, como que ele lidera, baseado na cultura da empresa. Mas, assim, meu maior desafio, quando eu contratava jovem, né? Eu contratava um cara de 17 anos, que nunca trabalhou, 18 anos, e eu consegui trafegar entre a parte operacional, tática e estratégia. Perfeito. Eu acho que isso é um diferencial meu, que eu consigo adaptar a minha linguagem Os 3 níveis. E os 3 níveis. Porque senão eu fico só num nível só e não consigo nem conversar com o chão de fábrica. E respondendo a sua pergunta, Jabu, e quando você entende que pegar esse jovem de 18 anos, moldar ele, leva tempo. Trazer para a cultura. E, ao mesmo tempo, mostrar para ele que tem um caminho. Se ele quer crescer na carreira ou se ele quer montar um negócio, tem um caminho. Certo. E isso leva tempo, né? Não é... faz isso. Não é isso que a gente está falando aqui. Sim. Não está falando de receita de bolo. Não é? Receita de bolo não funciona no mundo real. O que as pessoas têm que entender é que quando você pega esse tipo de jovem, leva tempo. Tem uns que seguem carreira e tem outros que vai seguir a carreira longe. E a coisa mais gratificante é quando eu encontro essas pessoas que há 20 anos, 15 anos... passou por mim, ficou um tempo, 1, 2, 3 anos, esse cara tão bem. Acho que a maior alegria que eu sinto é quando eu vejo um cara, eu tive lançando um livro em Belo Horizonte, no mês de maio
se não me falha a memória. E eu topei com vários desses caras. Alegria tremenda, cara. Que o cara tá... Puta, o cara é lá... É o diretor da Brooksfield. O cara era um pivete de... Né? De 17, 18 anos. O cara entendeu. O cara vem te dar um abraço. Cara, obrigado. Acho que você mostrou pra mim o caminho. Hoje eu sou aqui. Vamos lá tomar um café. Isso é gratificante, né? Porque é uma aposta que você fez ali no cara ali. Trazer o cara, falar pra ele seguir, pra ele melhorar o comportamento profissional dele, né? Porque tá em formação, né? O cara tá formando ali uma personalidade profissional. E aí quando você vê o cara assim, cara, que é isso? Que maravilhoso. E o cara que lembra, que eu não lembro da pessoa. Conheci o cara com 19, 20, 21 anos. Agora o cara tá com, né, 38, 39, 40 anos. E alegria. E eu falo, tá vendo? Olhar pro ser humano é acreditar nele que ele vai melhorar. E isso, falei, cara, uma sementinha que eu plantei na cabeça desse cara lá, olha como é que o cara tá. Isso é maravilhoso, né? Quando você pensa em pessoas, é maravilhoso, que essa é a maior gratidão. Não tem acho gratidão maior do que essa, do que eu poder reencontrar a pessoa no futuro e ela tá bem. E ela fala, cara, porque você, né? Eles usam um jargão, né? Porque você pegava no meu pé, porque você me instruía, eu tô melhor hoje, eu agradeço demais. Hoje ele sempre vai revisitar lá, né? Que eu falo uma coisa assim, pô, tratar as pessoas, Alan, talvez você tenha que tratar com dureza, né? Mas assim, pô, trata com dureza. Não é não, sim é sim. Se eu tiver que demitir, eu vou te demitir. Mas no final do dia, eu amo você. Que eu falo assim, ó, né? Ser duro com as pessoas é uma coisa, né? Mas eu não posso perder minha ternura. Se eu trago isso para o mundo corporativo, muda, né? Que isso também é um pouco de filosofia. Eu falo assim, eu tenho que ser duro com o processo. E ser amável com as pessoas. Vários líderes que eu me inspiro também falam isso. Ele é duro com o processo, igual você falou. Duro com o processo, mas com as pessoas... Amável. Porque aí eu entendo que, né, é um fator humano ali. Mas esse fator humano, ele pode ser, né? Você pode direcionar ele. Ô, Elson, e você falando um pouco dessa parte de recrutamento e seleção, imagino que naquela época, que você teve que trabalhar com esses jovens de 20, 21 anos, o processo era completamente diferente do processo de hoje, que vai ser completamente diferente do processo daqui 10, 15 anos, né? Isso mesmo. Até queria saber, Alan, como que você vê dentro do mercado para o futuro, principalmente dessa parte que você tem uma atuação maior, que é a contratação, recrutamento de pessoas da área comercial, de gestores, de diretores. Como é que você vê o processo de recrutamento, até por conta dessa transição que a gente está vivendo de inteligência artificial, como que você vê a parte de recrutamento e seleção para os próximos anos? Você acha que vai ter uma diferença? Quais são as tendências que você enxerga? Cara, as questões geracionais são um problema. A gente já está vivendo isso. A gente está vivendo hoje já um pouco de algumas pessoas da geração atual, onde elas não querem ter, elas querem passar por um lugar. Elas não querem mais... Como se fosse um projeto curtíssimo. Não, elas ficam um mês num lugar, 2 meses, 3 no outro e assim vai. E como é que o líder vê isso? Essa volatilidade, você tem que lidar com isso. Eu não sei se a gente vai conseguir mudar isso, eu acredito que não. E a intenção não é mudar, é entender como extrair do sujeito que é volátil o tão pouco e curto que ele quer oferecer. Perfeito. Não tenho ferramenta para isso. A gente precisa, né? Mas eu acredito que ainda há 2 coisas que são muito importantes e aí funciona de acordo com cada cultura. Hard skill e soft skill, né? No Japão se contrata por currículo. No Brasil se contrata por soft skill, habilidades comportamentais. Eu acho que ainda que isso vai ser muito importante, isso ainda vai continuar existindo. Enquanto existir gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente vai contratar por soft skill. E também vai demitir por soft skill, né? Por questões comportamentais. E junto com isso vão surgir ferramentas, né? Inteligência artificial, o que for, para você identificar isso nas pessoas. Mas ainda assim vai ser gente analisando gente. Isso não vai deixar de existir nunca. Tá tendo uma disruptura, então, da nossa cultura, da nossa geração com essa que tá chegando. Sim, com essas novas gerações. Acho que já são 2 depois da nossa, né? Eu não sei a idade que você tem. A idade. Mas eu acho Na realidade tem as 4 gerações aí, né? Mas no meio disso tudo, você precisa entender que tem muitas coisas. Não é só a geração. É o seu negócio. É quem compra o seu negócio. Que também é uma outra... É uma outra geração. Então, é um mix de coisas que você precisa entender. E no meio também dessas questões geracionais, tem pessoas que funcionam de maneira disruptiva. Se você conseguir identificá-las, que elas funcionam fora da massa, já é algo
muito bom. É um desafio gigantesco para quem vai contratar. Ah, com certeza. O Elcio, dentro disso, o que você vê também como tendência para o futuro, principalmente agora entrando mais na parte de liderança, né? Como que as lideranças podem lidar com essas novas gerações que estão chegando, além da parte de contratação, ou como que o consultor ele pode contribuir com as empresas em relação à tecnologia que está chegando, para poder lidar com essa geração que está vindo ou com as pessoas que estão vindo. Eu entendo que, assim, na parte de liderança, né, e a gente tem que falar isso com mais brevidade. Você acha que a liderança está preparada? Não tá, cara. Que o Alan fala, não tá. Porque é o seguinte, eu que sou de, sei lá, geração X, né? Vocês devem estar indo para Y aí, né? Né, Alan? Y, millennial, Z. Eu sou da X, eu sou então... millennial. a gente veio... Eu vim de uma geração de comando e controle. E hoje o Alan acabou de falar, não, se você não adaptar, meu amigo, você está morto. Né? Aí o Alan pode até falar, e a gente, na parte de liderança, e é o que eu vejo nas empresas, eu entro em várias empresas no mês todo, você percebe que a geração que está aí não quer ser líder. Certo? E aí o líder que tem não entende por que ele não quer ser líder. Né? Então precisa de entender por que o cara não quer ser líder, né? Essa nova geração. Tem algum indício? Por que essa geração que está vindo não quer ser líder? Cara, o que eu percebo é que tudo é volátil. A geração de agora, eles não têm interesse em ter um carro, em ter uma casa. Eles alugam. Eles alugam um carro. Eles não precisam comprar um carro. Tem o Uber. É sério. Sim, eles mesmo. não querem estarem aqui, eles querem conhecer o mundo todo, querem passar por tudo. Eles não querem ficarem fixos em algo, eles não querem criar residência em nada. Eles não querem fazer morada. E outras coisas já é uma parte já E quando a gente fala dessa nova geração, eles são maioria hoje, tá, gente? No mercado de trabalho. Nova geração já ultrapassou a geração Y. Eles são maioria. Não precisa contratar. Então, não é amanhã, já está acontecendo. Já estão. Eles entraram no mercado em 2015. Já está acontecendo esse desafio. Então, entender que cada geração, não adianta a gente ficar aqui debatendo geração, cada geração tem uma forma de ver. Né? O papel da liderança é entender, o Alan falou isso muito bem, o quão eu entendo da nova geração para poder extrair o melhor dela. Capturar um sujeito diferente. Ah, mas eu vou liderar como eu liderava 15 anos atrás. Esquece, não vai funcionar. É você entender como essa nova geração funciona, ajudá-la mesmo. E aí eu falar ajudar com integridade. Não é falar só de boca que vai ajudar a entender e explorar o melhor. Vai ter, tô falando de todo mundo? Não, vai ter 1, 2, 3 que vai querer. Né? Ah, mas por que eles não querem ser líder? A gente vê todas as pesquisas de RH, né, Alan? Por que o cara não quer ser líder? E as respostas, eu vou resumir, sem ser simplório, mas sendo simples, é que os caras não querem liderar porque eles não querem ter responsabilidade sobre a vida do outro. Na minha geração é diferente, você é responsável pela sua equipe. Talvez na geração Y, mesma coisa. Eles não querem, vou ficar responsável por esse cara. Transitório. E aí, então ele entende que, eu não vou ter responsabilidade, eu prefiro ser responsável por mim mesmo. Então também tem essa questão, mas é uma questão que alguém vai ter que assumir isso no futuro. Sim. Não tem como, eu não quero. Mas, né? Tem muitos elementos sociais. Muitos elementos sociais. Hoje vê-se mais criando cães do que filhos. Né? Então, tem mais cachorro. O pai e mãe de pet, né? Não, tem mais criança muito mais no fácil Brasil. criar um cachorro do que criar uma outra pessoa. Né? E no Brasil, não sei se vocês sabem, tem mais, saiu uma última pesquisa aí, não me lembro se foi agora em 23 ou em 24, que tem mais, né, pet do que criança. Que é o que você acabou de falar. Mas isso dessa liquidez, Bauman já falava há muito tempo. Né? E a gente já vê isso. Hoje, acho que sociedade isso hoje... líquida. Exatamente. Relacionamentos líquidos. Tudo líquido, né? Nada dura tempo suficiente para se tornar algo. Né? Porque ninguém suporta mais do que dura tempo suficiente. Então você precisa atualizar o tempo inteiro. É tudo novo, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Eu imagino que as empresas vão ter um desafio muito grande. Já estão tendo um desafio muito grande para poder lidar com toda essa transição que a gente está vivendo. Não só da parte de contratação, mas a parte do consumidor, as lideranças, o mercado, os mercados como um todo, né? E você fala uma coisa, a gente conectar tudo que a gente talvez conversamos aqui, uma conversa maravilhosa, é que tudo está interligado, né, Alan? Sim. A gente está falando aqui de tá tudo interligado. A gente está falando da geração que a gente está vivendo ela agora. Mas a nossa geração também teve os problemas com certeza, que foram superados. Se você voltar, não, foram superados.
né? Então, a gente também tem que entender o outro lado, né, da geração que está aí. Qual que é a capacidade, né, que a gente tem de entendimento. E o Alan falou uma coisa maravilhosa no início da nossa conversa, né, Alan? Eu estou disponível a estar aberto a ouvir, né? Que hoje a gente pega, né? O cara lê uma frase ali de efeito e ele acha que ele entende 100% do assunto. Exato. E não Fala é que é o assim. leitor de título. É. Ele só lê o título, não entende o contexto. Ó. Só que você tem que aprofundar mais. Por que que é isso? Tudo na vida, né? Se a gente for analisar, tem um porquê. Né? Nas empresas é a mesma coisa. E nova geração, a nova geração que chega, que vai tocar esse negócio para frente. Né? Então, nós, que é a geração anterior, temos que ter essa visão também. Falou, opa, qual que é o nosso papel? E a gente, voltando ao início da nossa conversa, né? Qual que é o meu papel? Formar pessoas, formação de pessoas, mas formação de pessoas passa por um caminho. Claro. Né? E tem vários fatores aí, vários, né? O Jabu falou isso muito bem. O fator humano tá aí. Como é que a gente, né, entende isso com tecnologia, sem tecnologia, com conhecimento profundo, sem conhecimento profundo? Como é que a gente cria todo esse arcabouço para poder falar, opa, né? Tem que ter essa percepção, porque não tem como você fugir, né, dessa questão. Quem vai tocar o futuro é a nova geração. Sim. Não tem como, né? Talvez daqui a 40, 50, 100 anos, nós três não vamos estar aqui mais. Né? Vamos pensar assim, e aí? Talvez tudo se modifique, né? Ó. Até o processo corporativo vire outro, né? Seja cíclico. É, Muitas é. vezes as coisas são cíclicas. Às Uhum. vezes pode Ó. voltar a acontecer o que acontecia lá atrás. Exato. Ou se renovar, né? Ou se renovar. Exato. Bom, pessoal, acho que o nosso bate-papo aqui foi muito bom. Foi engrandecedor. Eu agradeço a presença de vocês, tanto o Alan Martins quanto o Elson. Vocês têm mais alguma palavra para poder finalizar aqui o nosso Pod Brabo? É, isso aí, Pod Brabo sempre aí. Eu vou quebrar como é que se diz? Quebrar a regra, né? E eu adoro regra, mas regras foram feitas para quebrada, né, Alan? Sim. Vou perguntar para vocês dois, Ou eu vou falar minha no final. Queria que vocês falassem uma frase, pode ser ácida, uma frase que vocês acreditam, independente de qualquer outra coisa. Se tivesse que escrever uma frase e carregar no peito, qual frase que vocês escreveriam na camisa e carregava no peito? Para tudo que você for fazer na vida, no mínimo, dê seu máximo. Para tudo que você fizer na vida, no mínimo, dê seu máximo. Porque a gente pensa muito em relação a trabalho, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem que levar isso para os relacionamentos, acho que a gente tem que levar isso para a família, tem que levar isso para os amigos também. Então, no mínimo, dê seu máximo. Que isso, hein? Eu acho que a frase seria... Acho que o poeta é ele, viu? Pode ser, todos são, Olha né? pra você ver, vou anotar isso aí, vou anotar. Eu acho que a frase, hein? Tire um tempo para o ócio. Caramba. Porque eu acho que... Ele é o filósofo. Essa correria que nós vivemos do sistema, a primeira coisa, você nasce, o mundo tá pronto. Sim. Você nasce, já tem tudo Você organizado, você nem seu nome você escolhe. Então, assim... Nem o lugar onde você mora. Você vive um sistema onde você não pode questionar, respirar, perguntar, fazer e ser. Então, acho que o tempo do ócio, o tempo para não fazer nada, ele é importante para você se conhecer, descobrir coisas novas, usar a criatividade de outra maneira e, de fato, conseguir fazer coisas que fazem sentido. E questionar as que você faz, que às vezes você descobre que a sua história é algo que alguém inventou e não o que você participou na construção. E Alan falou isso e eu lembrei de um cara, de um italiano. Depois eu te presto esse livro, viu, Alan? Uhum. Chama, provavelmente você já leu. Só pode, não tem como não. Chama Ócio Criativo. Já ouvi falar dele, mas não li. Domênico De Masi. Já ouvi falar demais. E aí, esse cara escreveu esse livro há 25 anos e ele falava disso já. É? Igual o Bauman que a gente tá falando aqui. O cara já... Ócio Criativo. Ócio cara. Criativo. E aí ele traz isso pro mundo do trabalho, é muito bacana. Bom, E, pode falar. né, e como eu fiz a pergunta, né? Acho que vou falar a frase que talvez eu carregaria. Talvez não, até carregaria, eu não ligo para isso, né? Às vezes a gente erra muito por ser original, né, Alan? Não sei, o Alexandre Jabu sabe, por ser original. E às vezes a gente também acerta muito por ser original, porque, né? E eu até escrevi isso esses dias e estou pensando, refletindo nessa frase há um tempão já. Né? Eu sou o que eu sou. Ponto. Não sou a mais, não sou menos, eu sou o que eu sou. Se eu sou bom com a minha esposa, se eu sou bom com meus filhos, se eu sou bom com meus pares, se eu sou bom no trabalho, se eu sou bom em finanças, se eu sou bom de conversar com as pessoas, eu sou o que eu sou.
né? E hoje no mundo há uma... Como é que se diz? Há uma, Cobrança? eu sou o que eu sou. Né? E eu sendo o que eu sou, eu acredito que eu sou um cara melhor e um cara mais feliz. Perfeito. Bom, pessoal, pra gente finalizar aqui então, eu vou agradecer a presença novamente de vocês e reforçar com quem está assistindo a gente de se inscrever no canal do Elson Barbosa, acessar o livrobrabo.com.br. Temos também o nosso canal no Spotify, que é do Livro Brabo. Então eu peço para vocês seguirem, compartilharem também com quem vocês acreditam que isso pode ser agregador e levar essa mensagem para essa pessoa. Então agradeço aqui a participação de todo mundo. Agradeço também quem está assistindo. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Isso aí. Ó. Obrigado pelo Obrigado, Alan. Obrigado, Alexandre.